Boa noite. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos nos sentindo no salão da casa de Fabiano, no salão Bezerra, e vamos ali nos sentindo abraçados por Frei Fabiano de Cristo e por toda essa equipe de espíritos trabalhadores da Pleiade do Cristo que lá estão a nos auxiliar, que estão a nos auxiliar onde quer que nós estejamos, desde que os nossos pensamentos, o nosso coração esteja junto deles e esteja junto do bem, dos bons propósitos, em favor do próximo, em favor de nós mesmos. Então que possamos estar sempre com bons pensamentos, bons propósitos, sempre vigilantes, para poder estar sempre assistidos e em comunicação mental com esses espíritos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuando o capítulo que nós estamos, a fé que transporta montanhas, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 19. Hoje nós vamos aqui falar estudar um pouquinho sobre a parábola da figueira seca. E então, olha, a leitura aqui, a gente percebe que essa parábola, nós vamos ver aqui na forma como aparece no Evangelho de Marcos, mas ela também aparece nos Evangelhos de Lucas e de Mateus, né? Mas essa que nós vamos estar lendo aqui, nesse item do Evangelho, é como está no Evangelho de Marcos. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. E isso está em Marcos, né? Então essa parábola, ela dá margens assim, a nossa mente viaja, a minha pelo menos viaja, né? Viajou muito até eu conhecer a doutrina. Hoje ela não viaja tanto, mas viajou muito, porque antes de eu conhecer a doutrina espírita, né? Mas quando li isso daqui, eu chegava a ter um até medo de Jesus, porque eu pensava, nossa, quanto poder, né? E ele tem o poder até de fazer secar uma árvore, né? Nossa, a árvore estava lá e ele secou a árvore, e a gente vem aí de uma geração que cortar a árvore é uma coisa que não é certo, né? A gente não deveria estar cortando árvore assim, indiscriminadamente. Então eu tinha essa ideia, quando eu ouvi essa parábola, né, daquele poder punitivo, que o Cristo punia, né? Que assim como ele puniu aquela figueira e amaldiçoou, ainda tem na forma como está escrito no Evangelho registrado, né, essa palavra é muito forte, amaldiçoaste.
eu ficava achando que Cristo podia fazer isso com qualquer um de nós, a qualquer tempo, né? Mas graças a Deus que a gente conhece a doutrina, a gente conhece, né, tem a oportunidade de abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa razão. A fé passa a ser raciocinada, ou seja, eu acredito porque eu sei e não porque eu ouvi falar. E eu não tenho mais medo justamente porque eu sei. E eu sei que não é aquilo que eu imaginava, aquele medo de uma punição, de uma maldição do Cristo, né? Então vamos aqui entender o que foi, o que aconteceu então. Que na verdade essa parte, né, de ter secado a figueira era o que mais pegava para mim, quando na verdade eu não conseguia abstrair o sentido amplo, que é todo o resto da parábola, e não simplesmente a parte que seca a figueira, mas pegar o sentido, né, todo o espírito desse ensinamento, que é muito rico. É isso que a gente tem que, é isso que tem que fixar. E, em linhas gerais, o grande resumo é: aquilo que não produz bons frutos não tem razão de existir, porque tudo que Deus cria tem que ter uma finalidade útil. Tudo atende uma finalidade útil. Não existe inutilidade nas leis de Deus, porque são perfeitas. Então, se até uma pedra lá no reino mineral, né, um elemento químico, sei lá, tudo isso tem uma função de ser, eles exercem um papel que talvez até a gente não possa até não conhecer, mas se for estudar geologia, se for estudar química, se for estudar, a gente vai descobrir que até isso tem um papel ativo e útil, né, importantíssimo aí na natureza, que dirá os vegetais, no caso aqui a figueira e todas as outras plantas, né, ali no reino vegetal, os animais, que a gente também sabe que eles têm funções variadas aí de auxílio ao ser humano, né? E mais ainda, nossa, e nós, seres humanos aqui, né? A cereja do bolo da criação de Deus aqui nesse planeta. Então, tudo tem que ter uma finalidade útil. Se não está prestando para aquela finalidade, se por algum motivo não está fazendo aquilo para o que foi criado, não tem razão de continuar ali, né? Então, o sentido simples, né, curto e grosso e profundo dessa parábola, e o que mais deve importar para a gente, é isso. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos produzindo de bom, de útil, que proporcione o nosso crescimento íntimo e o crescimento de quem quer que esteja à nossa volta, né? É isso que a gente tem que tirar de exemplo dessa parábola, né? Inclusive com relação aos médiuns, né? Vamos aqui abrir um parênteses para falar dos médiuns. O que é o médium, né? É qualquer um de nós que tem ali dotado de qualquer capacidade aí em várias áreas, né? Que vai servir de ponte, de auxílio para que espíritos ali, um intermediário entre aqui o mundo material e o mundo espiritual. E vem com essa condição, com essa mediunidade, a gente vem com essa condição por um motivo, não é por, né? Não é por, vou enfeitar esse aqui com a mediunidade e esse não é. Né? Quando nós nascemos com essa condição, uns mais ostensivos do que o outro, tem lá a sua razão de ser. É trabalhar, é redenção de passado. E fazer isso da melhor forma possível, auxiliando esses espíritos. Então, aqueles médiuns que são negligentes, que não estudam, que não se dedicam, que não fazem um bom uso da sua mediunidade, mas pelo contrário, são negligentes, não estão nem aí, ou até querem tirar proveito dela, né, tirar vantagem, que a gente vê que sabe que tem muito disso. Então esses médiuns não são dignos de possuir esse dom sagrado, né? Então o que vai acontecer? Num primeiro momento, eles vão ficar ali à mercê, né, dos espíritos a quem eles se ligam, geralmente aqueles espíritos de condição
inferior ali, que vão fazer com que a vida daquela pessoa, daquele médium, seja bem perturbada, né? Então ele fica ali, a Deus dará. Deus deixa ele livre, ele vai colher ali os frutos. E num segundo momento, mais para frente, né? Talvez ali quando ele perceber que não deu o devido valor que ele deveria ter dado, aí talvez seja tarde demais, né? Não vai ter perdido uma oportunidade de ter resgatado alguma coisa ali de uma maneira mais branda, através do trabalho na mediunidade. Perde-se essa oportunidade e aí não vai ter, às vezes, né? Ou pelo menos tão cedo, outra oportunidade igual, e aí vai ter que se redimir ali de algumas situações da forma mais complicada, mais dolorosa, por expiações muitas vezes dolorosas, né? Situações de muito choro e ranger de dentes, né? Como está sempre colocado no Evangelho. Então a gente tem que ter essa visão, né? Então, olha só da forma como está colocado aqui no Evangelho, né? A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotado de verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. Então, aquelas pessoas que falam muito bem, são excelentes oradores, né? Mas às vezes falam coisas sem conteúdo, ou pior ainda, né? Falam maravilha, mas na hora de dar testemunho, de vivenciar, nossa, faz tudo o contrário, não faz nada daquilo que está falando, né? Aqui também, mais para frente, olha, é também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé realmente fecunda, que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá que ficarão secas até as raízes. Os sistemas, todas as doutrinas que não produzirem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e todos os homens voluntariamente inúteis que não se utilizarem dos recursos de que estavam dotados serão tratados como a figueira seca, né? É o que isso quer dizer. Então, a gente vê aí muitas ideologias, muitas pessoas, né? Rede social é todo mundo falando o que quer, a gente vai seguindo, a gente vai se ligando, né? As pessoas, assim. A gente tem que filtrar tudo que a gente ouve, usar o crivo da razão. A gente não pode ficar acreditando em tudo. Liga a televisão, coloca lá no telejornal, né? E fica ali de uma maneira indiscriminada, sem perceber ali, né? Se há um bom senso, se há uma tendência ou não, né? Mostrar fatos, né? Trazer a verdade à tona, isso aí é inegável, tem que existir, com certeza isso tem que existir, mas a gente tem que ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, até que ponto que muitas coisas ali têm interesses pessoais, né? Muito forte, querendo incutir ali ideias que talvez a gente, né, nem sabe exatamente quais são. Então a gente tem que ter sempre o crivo da razão. Tudo que a gente ouve tem que ter filtro nos nossos ouvidos, para aquelas doutrinas que a gente segue, para aquelas pessoas formadoras de opinião que a gente segue, né, nas redes sociais, na mídia, enfim, para ver o conteúdo, para ver o exemplo, né? Às vezes a pessoa está dando exemplo, está falando ali, mas está vivenciando, né? Ela dá testemunho daquilo ali, né? O médico manda o paciente parar de fumar e não sei o que, mas ele está obeso, ele fuma, ele bebe, sabe? Você vai no médico desse? Eu não vou. Então a gente, em tudo, esse é só um pequeno exemplo, né? Então a gente tem que ter mais critério ali nas pessoas que a gente vai estar nos baseando, enfim, né? Porque se é vazio, cedo ou tarde vai ser tratado assim, cai por terra, né? Vai ser tratado como a figueira seca, não que vai vir um castigo e tal.
pela ordem natural das coisas, nada que não seja real, que não seja sólido, que tenha uma base sólida, é como a casa que foi edificada sobre a areia, né? Ela cai, ela vai ruir, ao contrário daquela que foi edificada sobre a rocha, porque ela tem uma base sólida. Então, todas as ideias, todos os sistemas políticos, religiosos, doutrinários, sociológicos, enfim, a gente tem que usar o crivo da razão, observar os exemplos ali práticos daquilo, se deu certo, se não dá certo, se é muita falação e pouca atitude, se é muita falácia e pouco resultado concreto. A gente tem que ter isso daí, né, para ver se aquilo ali é uma raiz, é uma planta frondosa, mas que não produz fruto. Vai ser tratado cedo ou tarde, vai cair por terra essas utopias aí, né? E aí, trazendo um pouquinho desse livro maravilhoso aqui, olha, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, ele faz umas análises assim muito interessantes, né, das parábolas e de outros ensinos. Não vai dar para a gente ficar lendo, porque temos aqui pouco tempo, mas em linhas gerais, ele explica aqui, né, num contexto histórico, temporal, coisas que a gente vai entender, essa coisa de amaldiçoou a figueira, né? Então, entre outras coisas aqui, ele fala que naquela época a ideia de tempo era diferente do que a gente tem hoje, né? Então, porque conforme as escrituras ficaram registradas ali, conforme está escrito no Evangelho, dá uma impressão de que Jesus amaldiçoou e muito rápido, né? Tem traduções que falam imediatamente, ela secou, outras, essa que nós lemos aqui, fala que no outro dia passou por lá e secou, né? Já estava seca. Então, o Caibar aqui ele fala, né, que os antigos se exprimiam sobre a duração de tempo, né, de um fato, de uma coisa, de uma forma muito diferente da nossa. Então, isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa que ele coloca aqui que eu achei interessante, olha, naturalmente não era a primeira vez que Jesus e seus discípulos viam aquela figueira. Então, por anos consecutivos, eles a viram sem frutos. Então, eles estavam sempre passando, e ela nunca dava fruto. Então, sabia que alguma coisa de errado havia com aquela planta, né? E mesmo depois que foi colocado esterco e tudo mais, ela ainda assim ela permaneceu estéril. Quer dizer, ela estava doente, aquela planta. Ela não estava de acordo ali, né? Como ela deveria ser. Então, olha, do que Jesus se aproveitou para demonstrar aos que tinham de ser os seus seguidores o poder de que se achava revestido e do alto saber de que o orientava. Então, Jesus ali, né, profundo conhecedor de tudo, espírito mais, o modelo de perfeição mais exímio que a gente conhece aqui, né, que se encarnou aqui na Terra, evidentemente que ele com esse seu poder espiritual, né, essa condição toda, ele já estava ali vendo estava vendo todos os átomos ali que compõem aquela árvore, e já estava vendo que pelas leis da natureza, não tinha nada que contrariasse, ele não veio destruir a lei, né? Ele já viu que aquela árvore ela não ia durar. Ela não ia durar por algum motivo, ela estava doente, ela tinha alguma coisa. Ele já percebia isso, ele via aquilo, né? E ele vai utilizar disso para poder dar esse ensinamento para a gente. Olha, outras colocações aqui, olha. Com certeza, aquele circuito onde ela se achava, né, o lugar, a região onde ela estava, onde nasceu aquela árvore, onde ela estava plantada, era improdutivo. E improdutivo de tal modo que nem os adubos venciam a esterilidade. Então tem toda uma questão ali do terreno também, né? Que mais? Aqui, olha. Essa lei que rege na figueira a produção dos frutos é a mesma que rege nos homens a produção das boas obras. Uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha.
Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira, na qual Jesus não encontra frutos. Há, portanto, frutos de árvores e frutos de almas, frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam espíritos. Todos os frutos são indispensáveis à vida, tanto dos corpos quanto das almas. A figueira, por não ter frutos, secou, embora bem enraizada, de tronco bem formado, de galhos bem ramificados, de copa bem enfolhada. Assim também o espírito, o homem, a mulher e até as crianças, sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações caritativas, generosas, celestiais, estejam, embora vestidos de seda, hão de forçosamente sofrer as mesmas consequências ocorridas à figueira, que por não dar frutos secou ao império da palavra de Jesus. Então, que a gente possa, pensar muito no que a gente vem fazendo, que a gente produza bons frutos através dessas ações que o Caibar coloca aqui, ações caridosas, orar por alguém, ter o hábito de orar sempre por tudo, por nós, por tudo, A gente geralmente começa por nós, pela nossa família, mas expandir de coração a nossa prece a todo e qualquer sofredor, fazer um trabalho voluntário, cultivar bons pensamentos, ler o Evangelho, se engajar no bem. Isso é dar bons frutos, E que a gente possa ser capaz de fazer isso. Muito obrigada. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Boa noite. Vamos agora ver algumas questões do Livro dos Espíritos. O capítulo 11, os três reinos, da parte 2 do Livro dos Espíritos. O item 2, os animais e o homem. Só que hoje nós vamos ver só questões sobre os animais. Se bem que tem algumas colocações comparando animais e homens. Questão 1595. Os animais têm livre-arbítrio? Resposta. Não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem, sendo muito inferiores a este. Não têm os mesmos deveres, sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Os animais, assim como as plantas e os seres humanos, têm todos o princípio vital que dá vida à matéria orgânica. Os animais e o ser humano têm um princípio inteligente, cuja origem é diferente do princípio vital. O princípio inteligente dá origem à inteligência, ao pensamento e aos sentimentos. Mas isso ocorre no decorrer da evolução dos seres dentro das espécies. Vemos que há animais que demonstram inteligência e até sentimentos, apresentam atos inteligentes bem elaborados e outros nem tanto. Há animais que criam soluções para certos problemas que se apresentam em determinadas circunstâncias. Por exemplo, um filhote cai do ninho e a mãe procura colocá-lo de volta. Podemos dizer que isso pode ser instinto. Sim, o instinto podemos dizer que é um componente do princípio inteligente. Todos os animais e o homem têm instinto. Já vimos no estudo anterior que o homem também faz uso do instinto. Nos animais, o instinto é a base das suas ações, mas, associado aos instintos, há uma inteligência em evolução. E assim vemos espécies que têm atos bem inteligentes. Gabriel Delane, no livro Evolução Anímica, no capítulo 2, A Alma Animal, ele escreve no item sobre estudo sobre as faculdades morais e intelectuais dos animais. Eu vou ler, abrindo aspas, ora, como os animais possuem não apenas a inteligência, mas também o instinto e a sensibilidade, e considerando o axioma de que diz que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, assim como a grandeza
do efeito é diretamente proporcional à potência da causa, temos o direito de concluir que a alma do animal é da mesma natureza que a humana, apenas diferenciada no desenvolvimento gradativo. Em outras palavras, isso fecha aspas, né? Foi até aí que eu li do livro. Em outras palavras, todas as atitudes que demonstram inteligência é porque tem inteligência. Não é possível um ser sem inteligência produzir um ato inteligente. Também, se uma ação de um animal ou de uma pessoa é bem elaborada, é sinal de que foi um ato de raciocínio. Portanto, é pelo efeito da atitude do animal que se pode concluir sobre sua inteligência, pois não há outra maneira para verificar. Na sequência do livro, logo em seguida, no item intitulado Inteligência e Reflexão, o autor dá muitos exemplos de atos inteligentes em animais de diferentes espécies. Ele também diz que os animais refletem antes de tomar decisões. Escolhi um exemplo que Delane extraiu de um livro cujo autor é Erasmus Darwin, que foi avô de Charles Darwin. Abre aspas. Certa vespa dispunha-se a transportar a carcaça da mosca quando notou que as asas ainda presas à mesma carcaça lhe dificultavam o voo. Que fez então nossa vespa? Pousou, cortou as asas da mosca e livrou-se mais facilmente com o despojo. Fecha aspas. O autor ainda cita casos de ações de certos animais movidas pela curiosidade, também pelo amor próprio e por outros motivos. E também são bem curiosas as imitações inteligentes. Entre outros, ele cita que cães, cabras, gatos aprenderam por si mesmo, sem qualquer educação prévia, a tocar campainha ou abrir uma porta. Apontam-se vacas, mulas, jumentos que manejaram ferrolhos para abrir porteiras. Questão 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a daquele? Resposta. Conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação. Os símios imitam os gestos, certos pássaros imitam a voz. Foi dado por Deus a certos animais a capacidade de imitar vozes, como no caso do papagaio, ou de imitar gestos humanos, como no caso dos símios. Eles imitam porque faz parte dos instintos deles. Agora, a hora que ele quer imitar está mais para um ato inteligente. Questão 597. Pois, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Como já vimos antes, os animais têm um princípio inteligente que lhes permite cultivar o instinto e a inteligência. Quando morre o animal, é o corpo dele que morre, porém o seu princípio inteligente sobrevive, pois é a essência do ser. Ele reencarna novamente e assim continua evoluindo. Questão 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta: é também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma do animal e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. A alma do animal e do homem tem muita diferença em grau evolutivo, mas ambos estão em evolução. O animal está evoluindo para se transformar em um ser humano um dia, e os homens estão evoluindo para se tornarem um dia anjos. 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Resposta: sua individualidade sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Questão 599.
A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Resposta: não, ela não tem o livre-arbítrio. Questão 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Resposta: sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. Nada há nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não poderiam fazer sob a direção do homem? Na Revista Espírita de 1858, há um relato sobre os animais que vivem no planeta Júpiter. Eu vou ler um trecho. Abre aspas. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, posto que não se aproximem daquele do homem, mesmo em relação ao físico. Seu corpo mais material está preso ao solo, como os nossos à terra. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos. A estrutura de seus membros adapta-se a todas as exigências do trabalho. Eles são encarregados da execução de obras manuais. São os servos e os capatazes. As ocupações do homem são puramente intelectuais. Para eles, o homem é uma divindade, mas uma divindade tutelar, que jamais abusa de seu poder para oprimi-los. Questão 602. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Resposta: pela força das coisas. E é por isso que, para eles, não existe expiação. Os animais não têm que reencarnar por terem cometido um erro grave ou leve, pois eles não têm a consciência como o homem a tem. Questão 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Resposta: não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Questão 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras? Resposta: tudo se encadeia na natureza por liames que não podeis ainda perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertar dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e acanhado. Sabei que Deus nunca se contradiz e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Vimos em outros momentos que tudo evolui. Assim, os animais estão evoluindo para um dia para fazer parte da espécie humana, assim como o homem estará evoluindo para se tornar um ser angelical, como já comentamos.
Vimos também que o homem é um Deus para os animais, dada a distância evolutiva entre um e outro. Questão 604A. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Resposta: sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. A diferença entre a inteligência do homem e do animal, citada pelo Espírito, é bastante significativa. Para encerrar, vamos refletir sobre uma questão do livro O Consolador, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É a questão de número 78. A zoologia é também objeto de atenção nos planos espirituais? Resposta: sem dúvida, também a zoologia merece o zelo da esfera invisível, mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos, razão por que responderão perante as leis divinas pelo que fizerem em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Para encerrar, vamos fazer a oração que é conhecida como sendo de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.